que eu gostaria que você abrisse. Em Filipenses 4, eu estarei lendo a partir do verso 4. Culto de celebração. Culto de celebração. 26 de dezembro de 2021. Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Assim que você receber a palavra, divulgue a palavra. Compartilhe a palavra. Se inscreva no YouTube, no Facebook. Filipenses 4. Eu estarei lendo, igreja, a partir do verso 4. Se você pode ficar em pé, quem pode ficar em pé? Nós estaremos lendo Filipenses 4, a partir do verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, igreja, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Verso 9 e último. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Pai, em nome de Jesus, é um privilégio nós estarmos na sua casa a receber de Ti a sua palavra, que é a sua palavra. Que o Senhor nos dê entendimento, força, que a gente saia daqui com o Espírito de Deus, fazendo com que Ele, Pai, nos dê entendimento da sua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos nos assentar, igreja? Essa é a última mensagem de 2021. Esse último culto. É evidente, é claro, que eu não quero parecer que esse culto seja uma retrospectiva. Né? Como as televisões costumam, né? Mas, na verdade, quando eu estava orando para essa palavra, o Espírito Santo pede hoje para que a gente faça um retrospecto do ano. Para que a gente, na verdade, entenda algumas coisas, porque nós iniciamos o ano ainda no auge da pandemia. Nós tivemos os meses de março e abril desse ano com 4.000 mortes diárias por conta do Covid. Parecia que não teria fim. Parecia, na verdade, amados, que a vacina, quando começou tímida, ela não ia conter toda a onda de morte. E quanto mais a gente lutava, orava e clamava, parecia que um espírito de morte ele rondava, como realmente rondou. Ele rondou o mundo, esse espírito de morte. E como se não bastasse,
o mundo entrou em colapso. Nós não confiávamos que toda essa pandemia chegasse no Brasil, mas chegou. E aí a gente pôde assistir ao interesse político à frente da saúde, a gente pôde assistir o interesse financeiro à frente da vida. No meu trabalho, eu assisti realmente famílias desesperadas, que não podiam velar os seus corpos, dúvidas relacionadas até à pessoa que estava lá, se era realmente aquela que ele estava velando, porque os caixões, eles estavam absolutamente lacrados. Então, essa pandemia realmente, ela fez com que, como igreja agora, nós fôssemos provados. A nossa fé foi provada. Porque a própria igreja, os próprios cristãos, tiveram muitas dúvidas. Muito medo, porque todos nós estávamos refém do vírus. Nós não sabíamos o que ia acontecer. E com o aumento da vacinação, nós começamos a perceber o quê? Com toda a incredulidade, né, que a grande parte da população fez com que essa vacina ela realmente fosse duvidada, né, ela fosse duvidosa. Dia a dia os casos foram diminuindo, a morte foi diminuindo, os casos de morte. Então, aos poucos, a nossa vida foi voltando ao normal. Nós reabrimos a igreja, depois reabrimos inicialmente o culto de domingo, depois o culto de quarta, depois a escola bíblica. É verdade que temos ainda alguns rescaldos, né? Porque as mortes, elas não pararam por completo, mas diminuiu assustadoramente. Só que nós continuamos ainda com algumas restrições. A máscara é uma delas, o álcool em gel. Às vezes temos receio, né, de estarmos aí aglomerados. Provavelmente essa cultura da máscara e do álcool gel, ela continue conosco, independentemente do vírus. Porque a gente aprendeu algumas coisas, né? Aprendeu a ser mais zeloso, mais cuidadoso. E ainda mais agora que nós temos essa nova variante, o Omicron, né? Que já chegou ao Brasil, algumas mortes já podem ser constatadas. Então, na verdade, nós ainda estamos vivendo o rescaldo. Nós temos notícias de que pessoas andam ainda se recuperando dos efeitos do Covid. Pessoas ainda, elas estão com o corpo ainda não totalmente recuperados por conta do Covid. Então, na verdade, o mundo inteiro mudou e nós mudamos. Então, a grande pergunta que o Espírito Santo vem nos trazer hoje, ele me fez, e eu faço a você, é a seguinte: o que realmente nós aprendemos? O que nós aprendemos nesse ano? Qual o aprendizado que fica em 2021? Porque em 2020 nós entramos com o Covid e saímos com o Covid. Então, o que o Espírito Santo quer hoje é que cada um de nós responda a essa pergunta. Porque cada um terá uma resposta diferente. Porque vivemos a mesma pandemia, mas em situações diferentes. Então, o que o Espírito Santo nos traz hoje é o que aprendemos. E o Espírito Santo, ele foi claro comigo.
Porque independentemente do que passamos, independentemente do que aprendemos, o que nós devemos verbalizar a Deus, o que nós como igreja devemos falar com Deus. Ebenezer. Até aqui nos ajudou, Senhor. Então, esse é o grande objetivo de nós terminarmos esse último culto, terminarmos esse culto, essa última palavra. Porque oxalá nós tenhamos um 2022 melhor, e nós oramos por isso. Mas em nome de Jesus, eu quero compartilhar o que o Senhor me fez eu ir ao Salmo 28, se você pode ir no Salmo 28, porque o Salmo 28, a partir do verso 6, em algum momento eu e você, nós oramos, nós clamamos, nós verbalizamos esse Salmo 28, a partir do verso 6, e que ele seja dito hoje no fundo do nosso coração, porque Deus nos leva ao Salmo 28, a partir do verso 6, onde ele diz: bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das nossas súplicas. Igreja, ele ouviu as nossas súplicas. Sim ou não? Porque nós suplicávamos para ele: Pai, nos proteja, nos guarde, guarde a nossa família, guarde a nossa igreja. Então nós chegamos hoje no último culto dizendo o quê? O Senhor é minha força, no verso 7. O Senhor é meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico louvarei. Porque essa é uma ação de graça, é o reconhecimento de que Deus é a nossa força, de que Deus foi e continua sendo o nosso escudo, de que Deus, Ele nos socorreu, Ele exultou o nosso coração, Ele fez com que o nosso coração se alegrasse, tivesse fé, contentamento. E eu me lembro de quantas e quantas vezes nós abrimos o culto esse ano. Os levitas cantaram isso: Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Nos nossos cultos de estudo e oração. Sim ou não? Nós oramos isso. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, na verdade, o verso 8 diz: o Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta e exalta-os para sempre. Foi exatamente isso que nós passamos. Deus, Ele abençoou a nossa herança, a nossa descendência. Deus nos apacentou, nos exaltou. Esse exaltar aqui é nos dar o quê? Força. Porque a gente não pode esquecer o que aconteceu. E a palavra de Deus, ela é clara, que nós devemos dar o quê? Ações de graça. E eu quero compartilhar o próximo Salmo de 30, o Salmo 30. Eu tenho certeza que não é só eu que vou verbalizar e que passou
o Salmo 30. Muitas pessoas passaram o Salmo 30, que diz assim a partir do verso 1: eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Porque foi um momento que até os inimigos se levantaram, duvidando. E ele continua dizendo: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e me curaste. Deus nos curou, igreja. Deus me curou. O Senhor da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste a minha vida, porque não descesse ao abismo. Literalmente isso aconteceu comigo, aconteceu com alguns irmãos que foram entubados, onde Deus fez nós subirmos da onde? Da sepultura. É por isso que hoje nós devemos vir aqui no último culto e cantaremos louvores a Ti, Pai. Nós que somos os Seus santos, nós damos graças ao Seu santo nome. Que a gente se apresente hoje nesse culto, na verdade, um culto de ação de graças. 5, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura o quê, igreja? A vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E foi exatamente isso que eu e você passamos. Nós choramos, nós nos preocupamos, mas as lágrimas, elas vieram só durante a noite, porque de manhã o quê? Nós nos alegramos no Senhor. Então, na verdade, esse culto de ação de graça, amados, é um culto que eu e você, em nome de Jesus, nós devemos nos alegrar. É por isso que o Espírito Santo me levou a Filipenses 4:4. É por isso que nós, como igreja, nós devemos verbalizar o verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Porque a nossa alegria está onde, igreja? No Senhor. E durante a pandemia, às vezes nós nos esquecemos disso. Porque naturalmente a minha alma e a sua alma foi o quê? Abatida. E o próprio rei Davi, em vários salmos que ele escreveu, ele sempre dizia: ó, minha alma, por que está abatida? Porque a nossa alma, ela ficou abatida, sim ou não? Ela ficou. As minhas emoções, porque a alma é emoção, a alma é sentimento. Então nós ficamos realmente abatidos, mas em nome de Jesus, o que o Espírito Santo quer que eu e você hoje, o quê? Tenha essa certeza que nenhuma situação pode nos tirar a alegria de servir ao Senhor. Nenhuma. Então, na verdade, o Espírito Santo vem hoje aqui para ele fortalecer a mim e você. Porque até aqui nos sustentou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas o que tem pela frente? Nós não sabemos. O que eu sei é o verso 5, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Então o que eu sei é que eu e você, através do Espírito Santo, temos que ser o quê? Moderados, ponderados, temperados, em situações o quê? Difíceis, porque na face todo mundo é. Nas situações o quê? Que demandam o quê? A necessidade de sermos moderados, de sermos temperados, nas situações mais adversas. Porque tudo isso tem um motivo para que eu e você o quê? Sejamos agentes abençoadores. E verbalizar, perto está o Senhor. Amados, perto está o Senhor, em todas as circunstâncias. Então esse culto de ação de graças é um culto que o Espírito Santo vem hoje nos fortalecer. Então a gente fecha esse ano fortalecidos no Senhor.
E ele vem, ele mesmo dizer no verso 6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com que, igreja? Com ações de graça. Que coisa maravilhosa. Então, o que Deus está falando para nós hoje, o que é? Para que a gente não fique preocupados, e tudo oferecer a Ele em quê? Em oração, em súplica, com quê? Com ações de graça. O que são ações de graça? Agradecimento. Porque, de novo, igreja, nós não sabemos o que vem por aí. E eu não estou falando só no mundo, eu estou falando a nós. O que vem, eu não sei. O que eu sei é que quando a gente se apresenta, em oração, quando a gente se apresenta em ações de graças, quando a gente se apresenta suplicando e ajoelhando, automaticamente vem o verso 7 dizendo o quê? A paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É sobrenatural. É sobrenatural às vezes, igreja, nós estarmos passando por dificuldades como eu passei, vocês sabem disso, e tendo paz. Ela excede todo o entendimento. Você ficar numa UTI 5 dias, absolutamente consciente, com pessoas entubadas, morrendo, agonizando, e Deus te dando sempre paz, isso foge o quê? Todo o entendimento. Agora, é lógico, nós oramos, nós suplicamos, a igreja orou, a igreja suplicou. Então, na verdade, quando nós nos apresentamos dessa forma, Deus, Ele o que? Automaticamente, Ele libera a paz. E é automático, porque é sobrenatural, porque é palavra. É como quando nós oramos pelos dízimos e ofertas. Se eu não cesso de ler a palavra, se eu medito nela de noite, se eu pratico, tudo isso vai fazer com que eu seja o quê? Próspero. Isso é palavra. A matemática de Deus. E quando ele vai fechando a mensagem no verso 8, e o verso 8, igreja, eu gostaria de ler novamente com você, porque nós estamos no finalmente da mensagem, e o Espírito Santo diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? O pensamento de vocês. Porque, amados, o nosso pensamento, ele se ocupa com tanta coisa, a gente viaja em tanta coisa, em tantas possibilidades, que passamos, que estamos passando, que vamos passar. Na verdade, o que o Espírito Santo diz para nós, para mim e para você, que nós fechamos em ação de graça esse culto, mas que é que para eu e você seja o quê? Alimentado as nossas mentes, porque aqueles que servem a Jesus Cristo, a mente dele é o quê? De Cristo. O apóstolo Paulo, ele é extremamente claro. Nós que somos cristãos, nós temos a mente de Cristo. E o Espírito Santo vem dizer exatamente isso hoje, que eu e você sejamos o quê? Verdadeiros, que a minha palavra e a sua palavra seja sim, sim. Que o que ocupe o meu pensamento e o seu pensamento seja o quê? Tudo respeitável, sem malícia, sem segunda intenção.
que o que ocupa a minha mente e sua mente é o quê? Um senso de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão o quê? Saciados. O que deve ocupar a minha mente e a sua mente, o que é puro, é outra coisa difícil. Porque o mundo nos joga para uma impureza, mas que eu e você sejamos puros, santos, sem maldade, transparentes. Que a minha mente e sua mente se ocupa do quê? De coisas que são amáveis. Que eu e você sejamos de boa fama. Lembra que nós pregamos, eu acho que a semana passada, ou retrasado, que Jesus perguntou aos discípulos, o que estão dizendo de mim? Como é importante nós buscarmos boa reputação. E é isso que deve o quê? Ocupar as nossas mentes. E o Espírito Santo vai ministrando isso nos nossos corações. Que a gente tenha a virtude de praticar o bem, ter força, coragem. Porque, de novo, amados, em nome de Jesus nós precisamos entender que Deus nos ajudou até aqui. Mas Ele vem hoje nos dizer que a gente precisa o quê? Continuar atento, continuar com os firmes propósitos. Porque, na verdade, esse ano que passou serviu o quê? Que está passando, serviu de amadurecimento para mim e para você. E o apóstolo Paulo, quando está escrevendo a carta aos Filipenses, a Filipos, e quando a gente lê o apóstolo Paulo, e aqui ele está praticamente terminando, porque Filipenses são 4 capítulos, ele está no 4º capítulo. Isso aqui é um pouquinho antes da saudação. Ele termina o verso 9, que é o que eu quero fechar essa mensagem. Olha o que ele fala para o povo. Olha o que ele fala para Filipos, no verso 9. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso põe em prática, e o Deus da paz estará com você. O que Paulo está dizendo aqui, o que é? Quer ver Cristo? Olha para mim. Porque tudo que eu falo, tudo que eu penso, todas as minhas ações, todas as minhas atitudes, o quê? Tudo que eu ponho em prática, vem do quê? De Jesus Cristo. Então, na verdade, o Espírito Santo nos traz hoje para que eu e você saiamos desse culto, que a gente saia desse ano realmente o quê? Verbalizando, não sou eu mais que vive em mim, Cristo vive em mim. Porque parece que foi pouca coisa que passamos, mas foi muita coisa, igreja. Muita coisa. Então que a gente se fortaleça como igreja, que a gente se fortaleça como irmãos em Cristo, como a gente se fortaleça como verdadeiros cristãos. Porque às vezes a gente acha e a gente pensa que a nossa oração é em vão. Às vezes a gente vai no automático e ora, não é assim? Mas não. Eu e você podemos até estar em automático, mas o Espírito Santo não está. Então quando a gente vem orando para pessoas se converterem, né, para as pessoas voltarem à igreja, para que o vírus ele não tomasse a nossa igreja, que não houvesse óbitos. Às vezes a gente acha que é um mero acaso, né? Ah, foi acaso, porque morreu tanta gente nas igrejas. Mas não foi, igreja. Não foi. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. E que a gente tenha esse espírito, que a gente tenha isso nas nossas mentes e nos nossos corações. Que a gente saia como família, como cristãos, como igreja, mais fortalecidos. Essa é a minha oração. E eu oro em ações de graças a Deus. E eu peço que você ore também. Vamos ficar em pé?